médicos. É isso que vai mudar o futuro da medicina. O DeusaCast está demais hoje, sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Olha só, abre a câmera aqui, Gabriel, para a gente mostrar. Vou fazer um texto aqui rapidinho de introdução, só para você entender o que a gente vai falar e mostrar aqui hoje para vocês. Olha só, o cânhamo é uma planta versátil que pode ser utilizada em diversas indústrias, como vocês já viram aqui. A indústria têxtil, cosmética, construção civil, automotiva e alimentícia. E aqui está um exemplo, um resumo sobre o seu beneficiamento e alguns produtos que podem ser produzidos a partir do cânhamo. Pessoal, tenho certeza que hoje vai ser um programa muito legal. Lembrando que o DeusaCast ele é um oferecimento do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal e da Medical Cannabis Fair, que tem edição confirmada este ano, em 2025, dias 22, 23 e 24 de maio, no Expo Center Norte. 2 eventos que acontecem em paralelo para promover o cenário científico e profissional da cannabis medicinal no Brasil, sendo um polo na América Latina. E, pessoal, tenho um prazer em recebê-los aqui, Fabrício Ebonizardo, administrador de empresas, advogado canábico e cientista político, vice-presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia Cannabis Brasil, e Tiago André Zílio, administrador de empresas, presidente do Instituto de Ciência e Tecnologia Cannabis Brasil, que é um instituto voltado aí para ciência e pesquisa, para o desenvolvimento da indústria do cânhamo. Pessoal, fiquei muito feliz quando eu vi tudo que a gente fala, tudo que a gente trata, tanto aqui no DeusaCast quanto no portal Sechá, que é falar sobre como o cânhamo ele pode potencializar a indústria. Isso aqui é um exemplo do que o cânhamo pode trazer para a indústria, gerando sustentabilidade, economia, emprego e desenvolvimento. Enfim, a gente vai fazer um programa aqui sensacional, então é um prazer muito grande receber aqui o Fabrício e o André, o Tiago André, aqui nesse DeusaCast, esse episódio que eu tenho certeza que vai ser sensacional. Então já deixe seu comentário, curta, comente, compartilha, porque eu tenho certeza que tudo isso daqui reunido você só está vendo e só viu no DeusaCast. Pessoal, muito obrigado, viu? Legal. Prazer imenso estar aqui, é uma honra para nós, estamos muito felizes mesmo do convite e estamos juntos. Muito obrigado por a gente poder expor todo esse mercado, toda essa ideia do cânhamo, do biocompósito, do renovável. E hoje é a materialização, né, do que tanto se fala, do que se dá para fazer hoje com cânhamo e partir uma simples fibra. A gente tem tênis, a gente tem copos biocompósitos, a gente tem tecidos, a gente tem uma gama de produtos infinitas. Aqui na mesa não deve ter 0,01% do que é possível ser feito hoje em dia com o cânhamo industrial. É bem interessante. Sensacional. Sim. A introdução do programa foi boa? Foi à altura do que o cânhamo pode proporcionar para a gente? Então a gente tem muita coisa para conversar nesse episódio aqui. Vamos lá então. Primeiro a gente faz uma breve apresentação do ICT Cannabis Brasil. Explica para a gente a função e o propósito desse instituto. A função e o propósito desse instituto é a gente desenvolver todo o mercado do cânhamo no Brasil. A gente enxerga, a gente está num país continental, uma das maiores potências agrícolas do mundo e com certeza a maior ainda em expansão, que dá para fazer de uma forma consciente. E a gente está vendo o cânhamo explodindo no mundo todo e a gente aqui no Brasil buscando já estar na frente para a gente poder também participar e ter acesso a esse mercado multibilionário que ele é. E além da gente ter acesso a esse mercado, a gente vai conseguir contribuir muito para o nosso planeta. A gente tem uma planta, cara, que em redução de carbono hoje é inegável, o calor que está, pode ajudar nisso, pode ajudar em uma infinidade de coisas. Pode ajudar a gente, por exemplo, as terras que são degradadas quando tem uma grande enchente, infelizmente tem acontecido mais, um brumadinho, esse tipo de coisa, a gente tem uma planta mágica ali. E ela pode ser transformada em milhares de coisas. Ela serve também para remédio, para ajudar muita gente.
ela serve para a gente fazer a reutilização do solo de novo, limpar ele para deixar ele para uma próxima cultura, e tudo isso começa a partir da semente. Então, a nossa semente, o cerne da gente ter desenvolvido e fundado um Instituto de Ciência e Tecnologia, é poder estabelecer as melhores cepas para cada região do Brasil, para a gente poder aproveitar disso tudo, melhorar nosso planeta, a vida das pessoas que plantam. É um lance muito grande, cara. Ela tem um propósito maravilhoso mesmo. Pô, não, eu tô achando sensacional, assim, eu confesso que é a primeira vez que eu vejo, assim, né, podendo tocar pessoalmente, assim, podendo ver de fato, tocar, sentir essa variedade, assim, tão grande de produtos e essa ideia do cânhamo materializada, né? Só lembrando aqui uma coisa, que eu estou aqui já com o meu café Smush, lembrando que o DeusaCast é patrocinado pelo café Smush. Tô tomando aqui meu cafezinho também, já que nós estamos aqui nesse horário da noite gravando o DeusaCast, então vai um bem. Cafezinho Smush. Maravilhoso, tomamos agora. Para deixar um pouquinho, para levantar aqui o nosso ânimo, mas eu tô muito empolgado para entender. Olha, eu tenho muita coisa para perguntar. Vamos lá, para a gente organizar, para a gente começar do começo, certo? Então, certo. Aqui, para quem está vendo, lembrando que esse podcast ele é transmitido em várias plataformas de áudio e também em plataformas de vídeo, como Spotify e YouTube. Então, se você está vendo a gente pelo Spotify ou vendo a gente pelo YouTube, olha só. Isso aqui, Fabrício e Thiago, isso aqui então é a fibra do cânhamo. Aqui é o caule, né, da planta, né? O caule principal, exatamente. Que quando a planta ela é utilizada para fins medicinais, eles recolhem a flor, né? Mas o caule na indústria medicinal ele não é aproveitado, né? Exato. É isso mesmo ou não? Ele é aproveitado, ele poderia ser muito mais aproveitado, por exemplo, aqui que a gente tem um bioplástico, que poderia substituir tudo que a gente tem de plástico hoje, um polímero que ele é biodegradável na natureza. O que acontece? A hora que ele vai para algum lugar que não seja o destino certo, ele se reintegra de novo na natureza. Mesma coisa o fio, aqui o tecido e um monte de coisa. Então a gente está trazendo uma solução mais fácil da gente lidar com esse resíduo. E só um detalhe aqui, todo mundo, quando você pega... Eu lembro que uma vez no Uruguai eu comprei uma camiseta de cânhamo, né? Que foi uma fibra produzida no Nepal e tal. Legal. E aí, quando eu trouxe essa camiseta para o Brasil, isso tem uns 10 anos atrás, mais ou menos, todo mundo queria cheirar. Eu vi, então, eu vi. E aí, tem um cheiro cheirando aqui, pessoal. Cheiro bom. É um cheiro bom, mas não é o cheiro da maconha. Não. As pessoas vão imaginar que é o cheiro da maconha, né? Que as pessoas fumam na rua e tal. Não é o cheiro da maconha. Não, são a gente tem coisas diferentes, cara, porém muito parecidas. Eu gostaria de falar uma coisa muito importante. O cânhamo industrial ele não tem efeito psicoativo. Ele não tem dano à saúde pública. Isso é muito importante deixar ressaltado. Essa planta aqui, ela não tem efeito psicoativo, ela não dá barato. Sim. Então, não tem dano à saúde pública, não tem o que ser falado. Ela tem um percentual muito baixo de THC, né? 0,03% E aí, de THC. Isso é uma coisa muito legal da gente falar, porque em que momento que a planta ela cria mais, ela potencializa o THC dela? É quando ela tá... Normalmente, ela tá florindo, cara. Não, e outra coisa, deixar claro também que o THC também... uso de forma controlada, com orientação médica. A questão é a dosagem, né? Exato. A questão é a dosagem do THC. O THC, na verdade, ele é super importante. Se você pega uma pessoa com depressão e aplica óleos, cara, as gotinhas mágicas, cara, que graças a Deus a gente está tendo cada vez mais acesso no Brasil. E um dos nossos intuitos é poder contribuir para ter cepas cada vez mais desenvolvidas exatamente para esse fim. Cara, é mágico, muda a vida da pessoa. Uma pessoa, às vezes... E o cheiro é bom, hein? O cheiro é bom. É gostosinho. O cheiro é muito gostoso. Não, e eu fiz essa brincadeira justamente para deixar claro aqui, poder contar essa sensação, porque a ideia que a pessoa tem é que ela vai pegar um caule de cânhamo e ela vai sentir o cheiro da maconha que as pessoas fumam. Sim, né? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E assim... Se ocupa tudo. Se ocupa o caule, se ocupa... Eu não sei o nome, seria os galhos. Pode chamar de galho. As folhas. Isso é bem legal. Quando as folhas também se ocupa. Então dá pra você utilizar toda ela. Eu acho que aqui tem uma coisa bem legal pra gente falar, que é o seguinte. Quando a gente fala de uma planta para THC, a maconha, a natural, que você vê, às vezes elas são árvores pés grandes, largos, gordões, cheio de folhas e flores.
O cânhamo não, ele é nessa pegada, ele é isso aqui. Ele é uma vareta e aqui tem menos plantinhas, ela não ramifica para as laterais. E aí, dependendo do estado que você, o momento que você quer usar da planta, por exemplo, aqui a gente trouxe vários exemplos de fibras, de fios. Aqui é outro tipo de exemplo que é um bioplástico. Então, por exemplo, para produzir o fio, a fibra precisa ser longa. Então, você colhe ela exatamente no momento que ela dá a primeira flor. Ela deu a primeira flor, você corta ela para a fibra poder ficar mais longa. Por quê? Se você for trabalhar ela para ter as flores, aí muda, porque a estrutura da planta vai ser diferente. Ela vai ter que ser muito mais grossa para sustentar os galhos com as flores. E aí você vai ter uma fibra menor. Aí com essa fibra menor você vem para cá, que aí já é outra você faz solução. outro tipo de produto, entendeu? Então, com as fibras longas você faz tecido, com as fibras curtas você faz biopapel, bioplástico. Com as sementes você pode fazer os óleos, e aí nessa questão de óleos pode ser desde uso humano como para máquinas, pode ser óleo de lubrificação de máquinas ou mesmo óleos para fazer composição, para fazer bioetanol, biodiesel, biometanol, que você usa uma parte desse bioóleo junto com outro combustível. Então você pode ocupar tudo, na verdade. Né? E pensando rapidinho nessa versatilidade que tem o cânhamo, nós estamos em 2025. Onde que estavam escondendo essa planta? Eu não caro? sei, mas passaram 2025 anos e agora é a nossa vez. Não, Não, porque assim... bom ter tocado nesse ponto, Leandro, porque assim, até o final do século retrasado, 1800 e alguma coisa, 1880, 1890, era basicamente tudo cânhamo. Tá? E aí entrou o petróleo, os hidrocarbonetos, as fibras sintéticas, e aí começou uma política de troca, né, de produtos, e o cânhamo foi sendo esquecido, negligenciado. Entrou uma lei antidrogas também pesada, que foi aquela época que eles fizeram aquele... Estados Unidos, né? Exato, aquilo lá foi desastroso, né, cara? Aquilo foi horrível. E aqui a gente batia na década de 80 pano no Brasil, cara. No Rio Grande do Sul tinha, né, tinha várias plantações de cânhamo uma tecelagem também, sim, né, no Rio Grande do Sul. Isso. Tem até inclusive uma matéria no portal Sechá falando sobre esse tema e tal. Sim. Então colocaram essa planta em algum lugar escondido e agora ela está ressurgindo. E agora ela está ressurgindo, e ela está ressurgindo muito mais, eu acho, por uma questão de necessidade de nós em relação ao planeta do que qualquer outra coisa. Porque ela cai muito bem com a atual situação que a gente está hoje. Muito bem. Assim, essa questão de fitorremediação de solo, essa questão de absorção de carbono, o Brasil acabou de regular o mercado de carbono. Acabou de regular, teve o quê? 4 meses. Mais há 20 anos para trabalhando nisso, né? Deve ter o quê? 4 meses que regulou, 5 meses, eu acho. Veja bem, a cannabis é talvez o vegetal que mais consiga recuperar carbono. Isso pode ser vendido no mercado de crédito. Sim. Né? Exato. Então, assim, o agricultor, O mercado de crédito de carbono para a recuperação das florestas, né? Exatamente, crédito de carbono. Ou quem gasta mais carbono, como essas empresas petrolíferas, ExxonMobil. Na verdade, uma compensação, exatamente, né? É a compensação. Tá produzindo e, de certa forma, aí, trazendo algum certo de prejuízo para o meio ambiente. Ele faz a compensação. É uma forma dele compensar aquilo lá que ele gasta. Comprando créditos de carbono. Exato. Né? Só para explicar para o pessoal aí. No Equador, a gente tem um grande parceiro nosso que é a Ananda, a cooperativa Ananda. O Paul andou comentando para nós que eles pagam $100 mil a cada 1.000 hectares plantados, só de carbono. $100 mil a cada 1.000 hectares plantados, só para você plantar. Aí, depois você tem todos os outros benefícios, da fibra, da fitorremediação do solo. Aí você pode transformar, não quero transformar em tecido, vamos transformar em biochar. E aí biochar, que é a terra preta, cara, exato. Que é o substrato dela, você consegue fertilizar o solo mais rápido. Aí você tem o benefício também de quando você planta o cânhamo, ele retém o nitrogênio, que é o N, em tese, que é o que faz subir as plantas, é o que dá nitro mesmo, é o nitrogênio, faz as plantas subirem para cima. E se você não tem isso no solo, você precisa colocar de uma maneira artificial. E aí você vai colocar alguma coisa para você poder fertilizar para sua planta ter o que comer. Se você planta cânhamo antes, a próxima cultura que vem numa rotação de cultura
você não precisa fertilizar com a mesma potência que você Exatamente. precisaria antigamente. E aí o que é muito legal? Primeiro que você usa menos, você tem um solo mais equilibrado, que é importantíssimo, você tem um dano menor à natureza, porque você está devolvendo ela de uma forma natural, não trazendo um outro elemento que não estava lá, que a sua planta precisa para poder crescer forte, de uma forma natural. E você vai ter uma redução de custo também em toda a cadeia, porque tudo vai ficar mais barato, até o custo de produção, para a gente conseguir ajudar a todo mundo. Então é um negócio, ela tem uma economia circular muito grande, a cannabis e o cânhamo industrial. É interessante o seguinte, que a ideia não é, vamos plantar no lugar da soja, vamos plantar no lugar... Nós vamos ajudar a soja, na real. Isso. A soja tem a sua função, tem as suas propriedades e ela é importante. O que a gente quer é introduzir nas rotações de cultura, naquela entre-safra. Você me entende? Para ajudar a recuperar o solo, para ajudar a trazer nutrientes para a planta, para a próxima geração, seja de soja, de algodão, de milho, do que vier, que é a principal, para ela vir mais tonificada. A gente entra e aí o agricultor, ele pode vender o carbono, ele pode depois vender essas fibras, ou ele pode fazer biochar para ele, ou ele pode fazer cama para usar para os outros animais, né? As camas de cuidar. Ele pode servir de alimentação. Pode servir de alimentação, porque também para os animais é um alimento super nutritivo. Então, porque assim, ele é bastante proteico. Ele ganha em tudo e ele ainda recupera o solo dele, ajuda a nutrir o solo dele. Então, olha quanta vantagem num único plantio. Você faz 3 comércios fácil. Não, e é tão interessante vocês tocarem nesse assunto, porque é muito importante a gente deixar claro isso daqui. Uma coisa não anula a outra. O fato de você introduzir o cânhamo na agricultura brasileira não vai anular a soja, o milho, o algodão. De forma alguma. São complementos, né? São culturas complementares. Exatamente. São consorciadas que chama. Elas trabalham bem juntas. E a nossa visão bem também legal para os biocompósitos é nessa mesma ideia. A gente não quer... porque o petróleo faz mal batendo. Não, o petróleo teve sua utilidade, tem sua utilidade, é importante em determinados momentos, entendeu? Não pode ser substituído em alguns determinados momentos, mas a gente está botando uma nova opção no mercado. A gente hoje está tendo uma opção biodegradável, biocompósito. Infelizmente, Leandro, o reciclado não deu certo. Tá? Reciclar é muito difícil. Reciclar demanda tempo de aprendizagem, você tem que limpar a embalagem, você tem que muitas vezes levar até um local, entendeu? Demanda muitas vezes muita energia para reciclar, então muitas vezes é mais caro reciclar porque você vai gastar energia, né? Do que extrair minério novo. Então muitas vezes é mais barato extrair o minério novo do que você reciclar, entende? Então assim, chegou num momento que a compostagem ela vai ajudar muito, entende? A gente vai evitar grandes lixões. Já imaginou um monte de tecido? Biotecido, bioplástico, já imaginou todas essas embalagens? Como seria interessante esse Aonde vai parar todo esse nylon, cara, às vezes de um fast fashion? Me conta, cara, aquela roupinha, cara, com todo respeito. Oi? Oceano? Cara, vai parar dentro... A gente é um oceano, né? Porque nós somos todos a mesma coisa, né? Porque vai virando aquele microplástico que sim, ele vai entrando na gente, nos oceanos, cara. É terrível, não precisa mais disso. Eu acho que durante muito tempo é o que você falou, era necessário para a gente saltar, evoluir como humanidade. Mas essa evolução ela traz exatamente, através da ciência e da tecnologia, alternativas que são mais sustentáveis para as próximas gerações. Que afinal de contas é o que todo mundo quer, deixar um mundo melhor. Se livrar de grandes lixões. A gente pode se livrar de grandes... Como? Biocompósito, biodegradável. Desenha pra gente um cenário pra gente conseguir entender de fato essa ideia. Então vamos pegar um grande show, por exemplo. Vamos pegar um grande evento de música que lá tem 200, 300 mil pessoas numa única noite e circulando chega a dar 1 milhão em 2, 3 dias. Dobra isso se for o show do Gustavo Lima. Então põe 3 milhões, 2, 3 milhões de pessoas num evento. O que é aquele consumo de embalagens, de copos, de guardanapos, toda aquele consumo, vai virar o quê? Um lixão aquilo. Se faz uma grande compostagem... Exato, ia dar o exemplo de um estádio de futebol. Imagina um estádio de futebol. Acabou o show, todo mundo joga os campos lá, ou os copos lá, o cara vai passar uma patrola, aquilo lá vai virar o gramado novo, cara. Hipoteticamente falando. Entendeu? Ele põe... É dessa forma. É dessa forma. Então esse plástico aqui, por exemplo... Se fizesse esse processo que você disse, daria certo? Sim, esse aí ele é um compósito, ele não é 100% cânhamo e o plástico dele tem milho também na composição.
Ele então já é uma ele é parte... consorciada, ele é junto. Mas, por exemplo, se vários copos desse aqui fossem jogados em um lixão, Aham. o tempo de decomposição, Acredita-se de 6 meses a 1 ano, dependendo da forma que é feito. um plástico Se ele normal, for convencional, Exato, 6 meses a 1 ano, mas que seja 2 anos. mas e um plástico convencional? A gente ainda não tem tempo de humanidade para saber, cara. Você encontra plástico desde a década de 40, acho que é o plástico, né? Por aí, né? Em perfeitas condições. muitas E tá vezes. lá ainda, cara. Cara, Não, ele pode não... durar o quê? Talvez 1000 anos? Ele vai... Então, só pra gente vender bem essa ideia, o cânhamo, ele é uma alternativa sustentável Isso. para o planeta. Exato. Por quê? Ele é amigo. Porque ele pode fitorremediar e trazendo benefícios para ele ser menos a produção ser menos agressiva ao planeta. Que a gente consiga viver um pouco mais em paz com o nosso planeta de uma maneira mais fácil. Essa que é a real. Olha só, todos os vegetais, de um modo geral, eles poderiam ser base para fazer biocompósitos. Tá? O milho, inclusive o milho é um vegetal muito interessante porque ele também ajuda a fitorremediar o solo e etc e tal. Só que a cannabis, ela tem algumas vantagens. A raiz dela é mais profunda, então você consegue uma limpeza mais profunda da terra. Tá? Você consegue também fazer mais produtos hoje de cannabis do que de milho, né? Então vale muito mais a pena nessa questão plantar cannabis pelos seus derivados, porque você tem muito mais derivativos, né, do que o milho. Tudo bem que o milho a gente tem muita coisa, mas agora a cannabis é algo... É o vegetal mais derivado do mundo. Não existe nenhum tipo de vegetal que tenha mais derivação do mundo. Numerar? Olha, eu já vi pesquisas dizendo de 60 mil itens, eu já vi de 30 mil itens, mas que seja 5 mil itens. A gente está falando de muita coisa. Muita coisa. A gente está falando de muita coisa. Você tá me entendendo? A gente está falando de muita coisa. É simplesmente o vegetal que mais tem funções para se fazer derivados. Ó, pra gente entender melhor essa ideia da cultura consorciada, achei esse o termo que você colocou legal. aqui. Por exemplo, pega aqui esse jeans aqui, Uhum. essa calça aqui. Olha que legal. Bacana, aqui é uma calça jeans. Então, aqui seria um consórcio cânhamo e algodão. É isso? Eu achei sublime o exemplo. É exatamente isso. Cânhamo, algodão e elastano multiéster, cara. E as vantagens da gente ter um produto desse sendo vendido nas lojas, nos shoppings? Legal. Qual que é a vantagem que a gente traz para o consumidor e para o planeta? Vamos legal. desenhar bem essas ideias, porque eu acho que é importante a gente mostrar de uma maneira muito didática para as pessoas entenderem, né, exatamente o que a gente está falando, né, e o que isso pode representar de economia circular. Exato. Fomenta novas profissões também, que eu acho que é legal. Isso. Bacana. Vamos lá, hein? com vocês. Então vamos lá. Por exemplo, bom. Estilosa ainda, rasgada a calça. É linda, uma delícia lá no corpo. E ela é bem macia, né? Exatamente. Macia, né? Leve, Muito né? macia. Você veste ela, você nem parece direito que E tá você com a vê, calça. e só antes colocar um comentário, e não necessariamente tem que ser 100% cânhamo, ele pode entrar ali. Perfeito, ele é ajudando. consorciado. Como é que funciona? Primeiro que a gente tem todos os benefícios de plantar o cânhamo, que a gente já falou, sequestro de carbono, a retenção do nitrogênio, a fitorremediação do solo. A hora que você consorcia ela com o algodão, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer maior resistência para o fio, porque o cânhamo ele tem mais resistência do que o algodão molhado, então ela vai manter o formato dela por muito mais tempo, e a gente traz uma propriedade muito legal dela, que é ela se tornar termodinâmica. Então, o que é um jeans termodinâmico? É o seguinte, em contato com a pele, a hora que você naturalmente está num ambiente mais quente, num dia mais quente, a fibra abre para a tua pele poder respirar. Quando você está num dia mais frio, a fibra fecha. Então ela vai fazendo movimento, ela vai mantendo a temperatura do seu corpo. Quando ela faz esse movimento, todas as bactérias normais da pele, de suor, elas ficam presas e são eliminadas. Então ela se torna antibactericida. Então você não precisa lavar ela. Você não precisa colocá-la na máquina, gastar energia, sabão, um monte de coisa de... Sol. Exato. Sol. Exato. Você simplesmente... Para eu lavar essa peça, só o sol... Você deixa mais no sol. Não, se você tiver algum ataque grave nela, se não via de regra, você tira a calça,
coloca num cabide, numa cadeira, em algum lugar, a calça volta pro lugar e ela não tem cheiro, porque ela é termodinâmica e antibactericida. Então é sensacional, você consegue usar milhares de vezes antes de você ter que realmente lavar. Repete pra gente o percentual aqui da composição dessa calça. Aqui ela tem 7% de cânhamo na composição. 7% de cânhamo, 92% de algodão e 1% de elastano. Ah, e essa não fecha, vamos lá de novo? Tá certinho. Sim, 92. E isso também, pensando que... Porque o algodão, né, ele exige mais do solo, né? Ele consome mais água, né? Ele degrada mais o solo quando ele é plantado. Então, a gente pensando numa grande escala, a gente estaria reduzindo bastante essa questão do uso do algodão. Vamos lá, como é que funciona? Geraria economia do algodão, né? Exato. Na Sim. verdade, ele consorciaria com o algodão, que era o papo que a gente estava falando. Porque ele vai fazer o quê? O algodão, por que tem esse lance da diferença do cânhamo e do algodão? O algodão ele é uma cultura delicada, ela é uma planta mais delicada para a gente, acho que falar a palavra correta. Então você precisa ter muito mais cuidado na hora de você produzir o algodão. Então você tem que controlar muito mais fatores externos para poder chegar num bom resultado de algodão. O cânhamo não, a gente está falando de uma planta rústica. Então, ela tem muito menos ataque a pragas do que o algodão, por exemplo, falando de tecido, né? Você precisa usar muito menos defensivos, porque você tem menos pragas, e praticamente onde você jogar, ela vai nascer. Ela não vai ter Leandro, muito erro. deixa eu te mostrar. Só que em cada lugar, dependendo de onde ela cai, ela precisa ter determinadas características Pode terminar, diferentes de cada região. Então, quando a gente fala num país continental, igual ao Brasil, de norte a sul é igual o milho que o Fabrício estava falando, a soja, que é um dos grandes motores da nossa economia. Para cada linhazinha do Equador tem um tipo de soja, tem uma altimetria diferente. Então, para cada um desses lugarzinhos, você precisa fazer um PIN diferente, um tipo de semente diferente. E é esse o intuito do nosso instituto. A gente tem um PIN diferente para cada região e para cada um dos das utilidades que a gente tem. A gente está trazendo fração aqui, a gente pode trazer mais coisas. Sensacional. Ó, para Vamos você lá, entender, isso aqui é cânhamo bruto, só o cânhamo, tá? Ele é um tecido mais denso, Exato, mais rústico, por né? isso que precisa misturar outras fibras naturais, como linho, algodão, entendeu? Para você dar mais maleabilidade nele. Exatamente. Maleabilidade. Exatamente, para deixar ele e até um pouco mais confortável. Nesse caso aqui, se usaria mais para estofados, então. Sim. Na questão, por exemplo, tapete. Exato, por exemplo, carros, entendeu? Sofás, cortinas, decoração. Entendeu? Estofados para aviões também, porque locais de grande circulação, ele aguenta bem. Como ele é mais bruto, como ele é mais rústico, então você pode sentar várias vezes, levantar e sair, por exemplo, um ônibus público. Você tem essa utilidade um pouco mais versátil dele nesse sentido. E eu gostei muito da explicação que vocês trouxeram aqui, porque quando a gente fala da indústria têxtil, não está dizendo que tudo vai ser 100% não, né? Principalmente para vestuário, né? Não, é legal entender e deixar claro para as pessoas. A gente é mais uma opção. Mais uma opção. O cânhamo ele é mais uma opção com as suas vantagens e algumas desvantagens, porque também não é um mar de rosas tudo isso, né? Sempre tudo na vida tem um alto e um baixo, né? Mas é mais uma opção que a gente está querendo colocar no mercado, querendo mostrar que é uma... Eu acho que, na verdade, um exemplo, um tapetinho de banheiro, né? Pra você colocar ali e tal. Toalha. Olha a toalha. Olha isso. Essa daqui já é muito macia. Porque ela é consorciada. Consorciada. E aí, qual que é o grande lance? Para cada uma das espessuras de linha, você vai ter um tipo de fio, que daí ela vem para cá. E aí, para cada um desses tipos de fios diferentes, você pode trabalhar eles sozinhos ou consorciados com outras fibras também. Que legal. É muito legal, porque, olha, esse fio de cá... Aqui já é bem mais grosso, né? Exato. E aí ele vai ficando cada vez mais delicado. Se usa muito isso também em arquitetura para decoração e acabamento e revestimentos. Sim. Em arquitetura também dá para se usar como bastante. Como se fosse uma manta decorativa. Exatamente. Né? Em arquitetura também se usa bastante. Aquelas casas que tem uma decoração, não vou saber falar o nome tecnicamente, mas
aquelas casas tipo Trancoso, né? Isso. Estilo Trancoso e tal. Não sei se chega a ser cânhamo, acredito que não. Não. Mas tem... Mas são fibras naturais. São fibras naturais. Eu acho né? que deve ser coco alguma coisa. Alguma coisa, ela né? lembra até um pouco o coco aqui, É. né? Lembra um pouco o coco. Esse aqui já é uma pashmina. Poderia ser, talvez. O tecido poderia ser utilizado. E ele vai, acho que, saber me dizer que melhor. coloca assim em volta e tal. Exatamente, ela já vai cair pra cá, porque aqui você já vê que ela tem um toque mais suave. Entendi. Aqui ela tá Agora- consorciada, ela tem um pouquinho de elasticidade também. Entendi. Opa, perdão. Só fala no microfone pra gente. ali. Agora, Leandro, Tá, legal. é interessante, assim, a gente está falando de agricultura, né? Tecidos, né? Cadeia produtiva. Agora, tudo isso vai ser desenvolvido. A gente pega hoje os mercados que já estão um pouco mais sólidos, como o mercado americano, principalmente o mercado chinês, que hoje é o maior e melhor, e que tem as melhores máquinas, que tem os melhores parque industrial. A China compra cânhamo, sai comprando aí do mundo inteiro, a preço de banana, ou até mais barato, transforma em fio. Basicamente, tudo que a gente está vendo aqui foi feito na China, basicamente. Muita coisa vem da China. Em termos de fio, A China faz muito fio. E o que a gente aprende dessa história? Não adianta a gente só também querer plantar no Brasil e ficar com o menor valor agregado, que é o valor da plantação. A gente tem que também desenvolver todo esse mercado, né? Toda essa ideia de biocompósitos. então a gente vai ter um mercado novo surgindo. A gente vai conseguir trazer mais uma alternativa para a gente poder ter mais gente, mais a nossa economia está sendo fortalecida, né? Só que tem um detalhe, né? O Brasil, não só nessa área que a gente está conversando aqui agora do cânhamo, mas o Brasil tem uma certa deficiência na indústria, né? Outras commodities também a gente vende e depois compra o produto pronto, né? A gente vende a matéria-prima e depois compra o produto pronto, Pois né? é, isso Então isso não é só uma realidade do cânhamo que a gente está falando, né? Se a gente adotar essa estratégia, a gente vai perder muito dinheiro, porque o valor agregado está no fio e no tecido, né? O valor mesmo, a transformação, o peso de ouro, do lucro mesmo da indústria, não está exatamente só na fibra, né? Mas daí a gente está falando de uma virada, de uma coisa que já acontece no Brasil. Como virar esse jogo, então? Porque, por exemplo, a gente pega outros, tipo café. A gente vem e depois compra o café... Solúvel? Real essa, cara. Eu sempre achei que fosse lenda. Então, Olha, eu acho que assim, na real, a gente já tem uma indústria, cara, aqui, só que ela está sendo subaproveitada, porque até a década de 80, a gente conseguia trazer, cara, o cânhamo para cá para poder alimentar nosso setor de linhas também, as nossas tecelagens, para poder fazer o fio. A gente tem um maquinário, cara, bacana, muito bom no Brasil, muito bom mesmo. A gente é um dos maiores produtores de jeans do mundo, né? As nossas tecelagens são muito pesadas, só que a gente não está conseguindo poder aproveitar todo esse potencial do cânhamo também, porque daqui faz as fibras, passa dentro dos ganchinhos, que vai deixando a fibra cada vez mais longa. Aqui ela vai enrolando, cara. E você vê uma semelhança também com como fica o algodão, né? Sim. Eu morei em Campo Verde, você conhece lá a região, né? Eu morei em Campo Verde, assim, você passa na estrada, aqueles rolos, assim, Eu acho lindo aquilo, cara, pra te falar a verdade. de algodão. É muito algodão, Lembra né, muito. cara? Esse aqui tá muito parecido com a textura do algodão, né? Você sente A que ele cor é um também, pouco... né? A cor, Um algodão mais bruto, né? Aqui a gente tem duas formas. Isso é legal, ó. Isso aqui é cânhamo. Isso. É. Agora Por que a gente, rapidinho, só pra gente mostrar, Sim. por que a gente conseguiu essa diferenciação de beneficiamento? Esse aqui tá um pouco mais rústico e esse aqui tá um pouco mais refinado. Perfeito, Leandro. Esse aí é porque aqui ele, como é o primeiro estágio dele, e aqui ele já tem, ele tá beneficiado, ele teve um amaciamento e aí ela entrou com cores também para poder chegar nessa tonalidade. Então é uma reação química que tem, né? Isso é a cor natural. Isso é cor natural. E aqui sofreu um processo químico para chegar nessa cor. Exatamente. E para chegar nessa textura aqui. Esse é o mais bruto. Aqui ele tá mais polido, né? Isso. Isso daqui, se jogar água, ele fica duro? Endurece ou não? Não, ele vai virar uma pastinha e aí depois ele vai secar novamente. Posso contar uma experiência com vocês? Uma vez eu fui para o Lago Titicaca, lá no Peru. Legal. Aí a gente foi dar uma volta na ilha e tal, e a gente acabou, na aventura da viagem, perdeu e sabia que poderia perder o barco voltando para o continente.
beleza, sabíamos que haveria essa possibilidade. Aí a gente foi dormir em um hotel lá na ilha, lá. Cara, foi uma experiência legal, mas assim, eu nunca passei uma noite tão horrível. É alto. Não foi por isso, não. Eu fui dormir num quarto que o travesseiro era, eu não sei como é que fala, enchido, vai, ele era cheio, né? Sim. De lã de ovelha. Não. Aí uma região muito úmida. Aí, por que eu tô perguntando isso? Porque a lã de ovelha, ela ficou tipo umas bolas assim. Fabrício, Thiago e Gabi, à madrugada, eu deitado assim na cama, e o colchão também era de lã de ovelha. E tudo duro assim, sabe? Eu comecei a sentir uma dor aqui, e era o travesseiro, porque a hora que eu levantava, aliviava a dor. Aí eu voltava pra cama e doía de novo. Daí teve uma hora que eu fiquei sentado. Então, se em vez de lã de ovelha fosse cannabis, poderia... Isso não teria acontecido. Exatamente. Ia te dar ótimos sonhos. Exatamente. Poderia não ter acontecido Exatamente isso. isso. Pessoal, a gente vai avançar. Eu quero, inclusive, depois focar um pouquinho mais na questão do trabalho do Instituto de Ciência e Tecnologia Cannabis Brasil, porque eu acho que são esses trabalhos de pesquisa que vão ajudar essa indústria a ser desenvolvida. Eu gostaria de falar sobre isso, sim, essa ideia. Só queria terminar de mostrar aqui. Então, esse aqui é um tênis. Os benefícios desse tênis aqui. Então, ele é termodinâmico, antibactericida, ele tem uma resistência ótima, molhada também. Aqui a gente está É vendo... impermeável ou não? Não, ele Não? ele repele a água, mas ele não é impermeável. Se ele repele um pouco, e uma hora é fibra natural, ele vai molhar. Mas Reduz assim, mau cheiro também, essas coisas. sim, exato, que é do lance que a gente estava falando antes, do termodinâmico. Quem não gosta de passar antibactericida. talco é uma ótima opção. Exatamente, funciona muito bem. E além de tudo é confortável. Cara, que legal, que legal. Então, aqui só terminando. Esse aqui é do copo que vocês fizeram pro show da turnê do Nat Roots. Não, Ainda não, mas a gente almeja. A gente ganhou lá e resolvemos trazer Esse para foi mostrar. o último, a gente pretende ir pro próximo. Olha só, é o primeiro copo fabricado com uma composição de cânhamo. Poderia ser um consórcio, né? Porque daí tem o milho aqui. Tem várias outras fibras Exatamente, também. perfeito. Esse aqui é o cinzeiro, É o cinzeiro né? também, com uma parte de cânhamo também, que é essas fibras cortadas, né? Também a gente comprou na feira também do Fábio. Aqui a gente Bem legal. tem... aqui são fios. Fios. Aqui são exemplos de fios. Fios, legal. Daí esse aqui, por que ele é mais escuro? Esse daí é porque ele é mais rústico e ele tem uma resina. Então, se for fazer algum trabalho, alguma coisa que você queira, um pouco mais de resistência, ele funciona bem. Pra quem gosta de fazer aquelas pulseirinhas para vender na praia, também ajuda. Exatamente. Decoração também. Decoração. É super bacana. E É um assim, tratamento. começa com decoração, com roupa assim, vai aumentando. Não, e é Daqui super 20 anos... sofisticado, cara. Super sofisticado. A gente já deu exemplo aqui, por exemplo, de Trancoso, mas tem Sim, vários outros lugares. Tudo que é a decoração de fibra natural, ela é muito glamurosa. Eu, particularmente, dá um olhar agradável, assim, eu gosto de ver. E ainda mais trazendo todos esses benefícios que vocês comentaram e tal. Galera, Exato. sensacional. Agora a última coisa, né? Eu vou dar uma dica. Quem ainda não fez, cara, pijama com essa... Imagine um pijama termodinâmico. Olha que leve essa cueca, esse tecido. Olha isso. Isso é muito legal. Super, super leve também. Não, muito legal. Bom, vantagem de uma composição dessa para peça íntima. Uma cueca, tá, gente? Uma peça íntima. Eu acho que a primeira vantagem que ela vai ter é de ser uma fibra muito mais natural, né? E aí toda fibra natural com base de celulose, ela vai ter essas duas funções de ser antibactericida e termodinâmica. Já é bastante... Transpira, né? Exato. Não é um plástico que você tem ali, né? Você consegue respirar, tua pele respira, né? Não é um poliéster ali. Agora, é exatamente isso, Fá. Mas é a verdade. Roupas de poliéster é muito difícil porque eu, pelo menos, me sinto como se fosse dentro de uma embalagem de plástico transpirando que não sai pra fora o suor e nem entra um vento fresquinho. É Sim. horrível a sensação. Para você não passar mais sufoco, cueca de cânhamo. Cara, que legal. Bom, eu acho que tudo isso que a gente está falando aqui só faz sentido e só é realidade através de iniciativas de investimento em pesquisa, em tecnologia, para desenvolver. E o ICT Brasil, ICT Cannabis Brasil Exato.
tem investido bastante nesse aspecto da pesquisa, de desenvolvimento de tecnologia. Fala um pouquinho sobre o que vocês estão fazendo lá para que tudo isso aqui, de fato, possa ser cada vez mais uma realidade na indústria brasileira. Posso falar ou você quer falar? Pode falar. Então, deixa Falem eu os falar. dois. A gente fundou esse instituto e a gente formou um corpo de pessoas técnicas, né? A gente hoje tem uma mestre, a Amanda. Doutora Amanda, né? Aham. Geneticista de sementes. Temos também a nossa mestre, a Tati, também em questão de farmácia. Temos o Jair, né? Temos também as outras pessoas, como o Fabiano, que é da área de comunicação. Mas o que eu quero... E o Caio Lambert também. E o Caio Lambert também, mestre em agronomia. Mestre em agronomia também. E o que é essa ideia? A gente quer desenvolver um banco de germoplasma, porque tudo isso, Leandro, começa na semente. Tá? Tudo isso começa na semente. Não adianta você querer plantar uma semente que o agricultor não vai saber quanto de biomassa vai gerar, em quanto tempo vai gerar, quanto de dinheiro vai gerar. E tudo isso a gente tem que estabilizar uma semente. E isso é muito, muito difícil. Porque assim, mas tem semente lá fora. Tem, para eles, no clima deles. Lá na Espanha, quando faz gelo lá, quando o inverno deles. Mas tem na China. Tem na China, que é totalmente diferente do clima do Brasil. Tem no Uruguai. No Uruguai. É o clima do Uruguai. Entendeu? O Brasil é tão gigantesco que a gente tem o grande clima e os microclimas, os microclimas que ficam... Então, para cada, que nem o Thiago falou assim, a gente tem uma soja hoje, planta soja no Brasil inteiro, mas se for ver, a soja é totalmente diferente do sul. De alta tecnologia, É totalmente diferente da soja do Cerrado. A gente está falando de genéticas completamente diferentes. E por que a soja, esses vegetais são tão legais de plantar? Porque eles são estabilizados. Você sabe que você vai pegar 1000 sementes, vão germinar 900, dessas 900 vai nascer em determinada altura, vai gerar tanto de fibra, essa fibra vai gerar tanto de dinheiro, me entende? E toda a cadeia, então, tem confiança de investir nisso. Né? E não adianta a gente querer, tem muita gente que fala assim, mas eu vou trazer uma semente da Espanha e vou começar a plantar. Você não vai conseguir ter bom retorno. Toda hora vai ter algum probleminha ali, ela tem que ser adaptada no Brasil. E isso demora um certo tempo. Que nem o nosso amigo aqui perguntou, como é que faz essa adaptação? Tudo isso é muito complicado, né? Na verdade, a gente não tem tudo uma certeza como faz. Né? Existem técnicas genéticas que a gente simplesmente corta o DNA, tira o THC, tira o CDB, entendeu? E faz uma planta 0 THC, 0 CDB. Mas isso não é bem a realidade. Entendeu? Que é uma técnica CRISP, né? A CRISP, ela é uma técnica super, hiper, mega avançada, dispendiosa pra caramba. Ela tá na fase embrionária dela. E a gente pode fazer isso também da forma clássica, né? Como é feito na natureza, né? Mendel, né? Ervilha verde e ervilha amarela, né? Então você pega... Eu acho que uma coisa que às vezes a galera não manja muito, que a gente tem a planta macho e a planta fêmea. A planta que dá barato... é a planta fêmea. A planta macho, se você fumar, não dá barato. Qual que é a função do macho ali quando a gente olha como planta, né, de cruzamento? Da onde que a gente vai conseguir achar uma semente que ela se adapta melhor no sul do que no norte? Nós estamos querendo fibras longas para fazer tecido, por exemplo. A gente viu que tem, dentre várias sementes plantadas, quando a gente coloca a planta macho perto de uma lavoura de plantas fêmeas, ela vai polinizar e vai cruzar e nascer da semente uma nova planta. E aí a gente vai cruzando plantas que têm características próximas que a gente quer. A gente vai lá e planta, por exemplo, 300 sementes. Dentro dessas 300 sementes você vai ter 3 supermães e 3 superpais. Tá? Nas características que você deseja. Então, o Thiago estava falando, eu quero uma fibra longa. Então, a gente planta, 600, 300, 600, planta uma determinada quantidade grande e começa a observar. Essa cresceu mais rápido, essa cepa cresceu mais rápido do que as outras e tem as características do macho que a gente procura. Então, a gente separa esse pólen e cruza com uma fêmea que a gente também está procurando determinadas características. Então, a gente quer outra fêmea, por exemplo, também de caule longo, de fibra longa para fazer o tecido. Então, a gente junta um macho e uma fêmea com as características que a gente deseja e começa a fazer esse cruzamento.
Que é a polinização. Que é a polinização, só que isso demora, isso não é simples, e depois a gente tem que fazer essa adaptação em solo também. A gente tem que adaptar ela, porque isso a gente faz primeiramente dentro de uma estufa, num ambiente controlado, de umidade, temperatura, luz, etc e tal, cheio de anotações, fotos, registros, para comparar tudo. Outra coisa é você sair da estufa e levar para o campo isso. Entende? Os desafios não são pequenos. Os desafios não são pequenos. Tem que investir muito em ciência, tem que investir muito mesmo. Porque dentro de um ambiente controlado, a gente consegue olhar tantas horas de luz. Porque dentro de um ambiente controlado, a gente consegue gerar lá dentro da casa de cultivo quantas horas de luz, quantas horas de não luz, a gente controla o clima, as chuvas, o vento, são coisas que você não consegue controlar num ambiente natural e em larga escala. Você tem que ir fazendo os testes realmente, cada vez em escalas maiores para você poder estabilizar. O que acontece? A linha do Capricórnio, Trópico de Capricórnio. Ali onde vai bater o sol. Conforme a gente está mais na linha dele, a gente vai ter mais sol. Mais para baixo, vai diminuindo o sol até chegar nos polos, nos extremos, aonde quase não bate ali, a gente vai ter, por isso também, menos temperatura lá. E dependendo da condição, o estímulo é diferente. Exatamente. Se a gente tem uma planta que pega 14 horas, ela vai gerar um resultado diferente de uma que pega 13 horas, 12 horas e meia. Uma que tem um ambiente que chove mais e uma que tem um ambiente que chove menos. Também é uma opção bacana, porque ela não precisa de muita chuva também. Se tiver chuva, legal. Se não tiver chuva, também legal. Um mínimo de chuva tem que ter, com certeza, né? Senão nem acho que nenhuma planta consegue ir para frente. Mas ela consegue se adaptar. Ela tem a rusticidade. Agora te dando o exemplo do algodão, que o algodão não tem. O algodão não vinga em alguns lugares que o cânhamo vinga naturalmente. Perfeito. A gente não tem um exemplo aqui, se tivesse só, vocês podem me corrigir, mas a gente não tem um exemplo do papel, né? Ou tem o exemplo do papel? Não, eu não consegui trazer. Eu ia... Foi muito em cima da hora, mas existe sim o papel. Mas é muito interessante. E ele tem uma vantagem em relação ao eucalipto também, ou não? Nem se fala. Olha, em relação ao eucalipto... Nem né? se fala. Comenta pra gente. Enquanto você faz 11 anos para fazer uma colheita de eucalipto, você faz 30 de cannabis. O eucalipto ele vai demorar... Uma planta, a gente fala muito porque tem... Tanto o eucalipto quanto o pinus, né, que a gente vê bastante. Quanto ao eucalipto, a gente fala que colhe de 3 a 4 anos você consegue colher as plantas. A partir daí você começa a dar destinos para cada uma das funções que o eucalipto é pensado. Porque ele é pensado, de acordo com o tamanho dele, ele vai para um tipo de indústria. O que acontece quando a gente faz um grande plantio, uma monocultura de eucalipto? Cara, se você andar no meio da floresta do eucalipto, ele tem muito pouca vegetação, porque para ele poder crescer e se desenvolver e virar aquela planta que você vê, eucaliptos que são enormes, né, cara? Ele precisa de muita água, então ele vai absorvendo ela para poder empurrar a planta dela para cima. Essa é uma diferença falando que a de gente 200 tem. litros por dia. Exato. Uma planta média de eucalipto hoje é 200 uma bomba. litros. Né? Ela seca tudo por onde ela passa. E a cannabis não seca tanto isso. E dá para fazer o mesmo papel. Eu acho que não exatamente o mesmo papel, mas é para fazer um papel, às vezes, até melhor, né, cara? E a grande sacada não é o papel ser melhor ou menor ou pior do que o outro. É a gente ter uma alternativa que ela seja mais rápida e que ela não seja tão agressiva para ela se consorciar mais fácil com o planeta. A gente está num momento que a gente precisa dar uma estabilizada maior para o planeta. Então, se a gente vai demorar 7 anos para uma futura geração colher os benefícios daquilo, por que não fazer numa planta que demora 3 meses? A gente vai ter 4 ciclos no ano. Porra, é mágico. Muito mais barato, muito mais rentável, muito menos danoso. A gente consegue... E aí a gente consegue manter um outro tipo de harmonia. Tem as funções que são importantes dele? Tem. Toda planta tem, senão não ia ter tanto, cara. Mas a gente consegue pensar numa cultura ali. Até para plantar eucalipto era melhor que tivesse plantado cânhamo antes. É muita retenção de água, é muita retenção de nitrogênio. Toda a microbiologia do solo se beneficia daquele. Até para passarinhos, cara, o que tiver ali, o lençol freático vai estar muito mais saudável. São muitos benefícios. E a gente não precisa brigar com ninguém, a gente pode consorciar com tudo. O eucalipto, Leandro, o eucalipto foi um dos principais motivos de
de proibir a cannabis. A fibra do eucalipto, o papel, nos Estados Unidos, foi um dos motivos que levou à proibição do cânhamo industrial, né? Além dessa questão da cannabis, da maconha ser proibido por questões raciais, tem muito uma questão econômica envolvida, né? Que são essas fibras sintéticas, né? E isso está ressurgindo agora tudo de novo. E olha que interessante. Esses dias eu vi uma informação bem interessante e eu acho que é verdade, sim. Quem hoje está mais investindo hoje em modelos de negócios sustentáveis? As empresas de petróleo. Sim, cara, eles são os grandes compradores dos créditos de carbono. Não, mas né? eu estava pensando, e aí por que a empresa de petróleo hoje investe tanto nessas questões de mais sustentabilidade e etc e tal? E eu cheguei à conclusão que não é exatamente porque são bonzinhos ou porque são maldosos, não. É porque o petróleo, de fato, está cada vez mais difícil de explorar, está cada vez mais difícil de extrair. As reservas, se descobre cada vez mais reservas. Sim, mas é custoso. É muito difícil. Então, assim, tem que ter essas alternativas. E eles mesmos sabem disso. Eles mesmos sabem que não vai ser sustentável tudo isso por muito mais tempo, né? Então, tudo é uma questão, acho que assim, de tempo para virar todo esse jogo. E esse tempo tem que ser rápido, porque o planeta não tem mais muito tempo, não, amigo. Não é assustar ninguém nem nada, mas a gente está vivendo cada vez catástrofes ambientais mais recorrentes, mais fortes. O Rio Grande do Sul, calores e chuvas que a gente nunca viu. Eu mesmo sou gaúcho, nunca vi aquilo lá, naquelas proporções. A Bahia virando partes do Nordeste, que é o semiárido, virando deserto dentro do Brasil. E onde que vai parar tudo isso? O que vai sobrar? Não vai sobrar nada. Então, tem que botar essas alternativas sustentáveis. Não tem como. É uma questão de sobrevivência da própria espécie humana, senão a gente não vai passar pelo grande filtro. Nós mesmos vamos acabar nos matando, não vai ser uma bomba atômica, vai ser a questão climática. A questão climática é o pior pesadelo hoje para nós. Eu não tenho dúvida disso. Por isso que a questão do biocompósito é tão bacana, da gente conseguir facilitar a vida do nosso planeta também. A gente consegue dar esse refresh e fazer a nossa parte também. Porque eu acho que nenhuma futura geração quer deixar um monte, cara, de copo plástico e de coisas Não, assim, é muito Por aí, triste é quando muito a gente triste, olha aquelas exato. imagens do oceano, a Nossa. tartaruga, os peixes, né? E saber que, assim, a gente tem... Pô, o ser humano é tão incrível, a gente consegue mandar altos satélites para fora, conhecer altas coisas. A gente não vai conseguir resolver uma questão de clima por negligência, por preguiça, por interesses. Não tá certo isso. O ser humano é capaz de fazer coisas excepcionais e a gente não tá conseguindo resolver um plásticozinho, gente. Sabe? Vamos acordar, vamos investir nessa questão de mudança de biocompósito. Eu fico olhando, eu vou assim, nos locais, eu fico olhando tanta embalagem, lixo, aquilo me transtorna um pouco. Eu falo, cara, vai botar tanto lixo aonde? É que não dá para jogar fora nada. A gente tá tudo dentro do planeta. Tudo dentro do planeta, exatamente. A gente não tem como Exato. jogar fora. É tudo aqui. A gente vai botar numa A gente nave tem e que mandar pra cuidar. Marte? É isso? Não dá. Aí a gente entra num detalhe que talvez essa transformação, e eu gosto muito daquela frase que diz, seja a transformação que você gostaria de ver no mundo, né? Exato. Você ser aquela transformação. Mas eu acho que a gente também tem uma questão, um ponto, que além desse trabalho de divulgação que o Seixas faz sobre a cannabis, eu acho que se você pesquisar a história da cannabis, o próprio Bob Marley que falou sobre a planta e a forma como ele falava, não é uma forma assim, pura e simplesmente de um ativismo raso. Cara, ele tratava questões ali que hoje, gente, se você Cara, pegar Bob, se e você- reescutar as músicas, se você começa a ver entender que tudo que a gente está falando aqui de consciência do planeta, do potencial que a planta tem, daquilo que ela pode proporcionar de benefício para a humanidade, para a economia circular, para a sustentabilidade, para diminuir os danos ao meio ambiente. Só que a gente precisa passar também nesse processo para esse crescimento também da indústria e dos produtos à base de cannabis que eles possam ser cada vez mais utilizados pelas pessoas. Vai ter que ter um trabalho também de educação das pessoas
terem essa consciência, né? De que, olha, eu posso substituir isso por isso e o resultado vai ser melhor. Esse trabalho é interessante, mas eu como... Eu acho que, cara, às vezes isso aí pode ser feito de uma forma mais natural mesmo. A partir do momento... Imagina, a gente tá fazendo um pedido, cara... É diferente, cara. Tudo é diferente. Eu tenho uma a ideia... gente não precisa fazer nada radical de ter que educar. Eu acho Então, mas isso é de ser humano para ser humano. A gente vai ter que mostrar para as pessoas que... E o mercado, ele dita também, né? Os padrões isso que eu ia falar, indústria, isso né? que eu ia falar Exato. agora. Ó, Leandro, eu acho que assim, nada como uma questão de preço. Se a gente Comercial. se a gente tiver preço para brigar com embalagem tradicional, não tenha dúvida, vai acontecer. Os biocompósitos vão entrar com tudo. É porque hoje ter embalagem biocompósito ainda é muito caro. Ainda é muito difícil, muito caro. É porque Agora, tudo a gente precisa ganhar escala, né? Pra gente ganhar Exato. escala, a gente precisa plantar aqui. A gente precisa estar parceria com a Embrapa também, desenvolvendo novas sementes, desenvolvendo um banco nosso, desenvolvendo realmente o que a gente precisa. Porque... parceria com empresários. Exato. Entendeu? Parceria com universidades. As universidades, Leandro, são um ponto importante. Porque assim, eles têm técnicos e técnicas muito boas, tem laboratórios, tá? Tem conhecimento, eles podem ajudar muito também. Sim. Eles, essas faculdades privadas e públicas, elas podem ajudar nesse desenvolvimento e no final elas podem também ter royalties sobre esses produtos Eu desenvolvidos. acho que, na real, o que a gente pensa? Como a gente é o começo da cadeia produtiva, porque é a semente, tudo começa na semente, a gente pensa em que de que qual que é a melhor forma? Todo mundo que é envolvido dentro dessa cadeia produtiva tivesse um pedacinho. Esse é muito legal. Se a gente pensar ele desde a semente até o produto final, colocando um pedacinho para todo mundo e conseguir colocar isso em ganhos de escala, cara, é uma coisa linda. Às vezes o cara que plantou aqui para chegar aqui, que veio para cá, que veio para cá, que veio para cá, que misturou, que fez. Todo mundo tem um pedaço disso, cara. Eu acho que esse que é uma coisa muito legal que a gente constrói a partir das sementes também. E nós, cada um de nós é parte do todo, né? Exato. A gente não está isolado aqui. E tudo que a gente fizer, isso gerar consciência, gerar consequência positiva ou negativa no planeta, a gente faz parte desse todo. É um efeito borboleta, não tem um plano B, cara. Tá todo mundo aqui dentro. Todo mundo aqui, não dá pra você sair correndo, vou sair correndo. Você sai correndo ali pro lado, entendeu? Você não tem como deixar o planeta. É o único planeta habitável, gente. Não tem como, vou me mudar de planeta. Você vai pra onde? Não existe isso, isso é uma ilusão. Se der errado aqui, eu tenho o plano V, vou pra Marte. Não existe, isso está muito longe ainda. Um dia pode acontecer, né? Essa questão de colonização, de a gente ser uma expansão. Mas até lá, a gente tem que cuidar do que tem. É o que tem, é isso. E se não tem, cara, posso fazer nada. É perfeito esse planeta. Por que querem sujar tanto? É isso que eu fico pensando. Eu acho que às vezes talvez seja até por meio que uma ou ignorância ou uma imposição econômica mesmo, cara, de uma forma mais rápida, mais barata de fazer as coisas. Assim, eu vou um pouco mais... eu vou por um outro ponto de vista. Eu acho que tem a ver com uma questão de hábito, comportamento e toda uma construção, sabe? De você, como o Fabrício falou, você sentir que você é parte disso, e aí você complementou muito bem, que o lixo você não joga fora. Você não joga o lixo fora. Essa é uma joguei ilusão. fora, não joga Não, é uma ilusão que a gente criou. É uma ilusão. Jogar no universo lá. Não, eu botei na frente de casa, passou um caminhão, desapareceu. Perfeito, resolvi o problema. Não, é uma ilusão. O lixo não se joga fora, ele continua dentro do planeta. Ele continua aqui dentro. É um problema que a gente tem que atacar para resolver. E do ponto de vista de pesquisa, plantio, imagino que vocês estão muito otimistas com isso, né? Estamos. O Brasil pode se pesquisar tudo isso. Infelizmente, a decisão do STJ não atingiu os biocompósitos, só atingiu a questão do medicinal. Mas, assim... É um começo, né? Eu já achei bom, já achei muito bom. Achei nobre. incrível o que o STJ fez, assim, foi... Eu me pegou de surpresa. Só que, assim, é um ponto de atenção, porque, assim, cara, você não pode queimar, incinerar isso daqui.
e jogar fora. Cara, não faz sentido, né? Depois de você Não. utilizar a planta Não. para fim medicinal, farmacêutico, Não deveria. não faz sentido, faz sentido. né? Não faz sentido. Não, nenhum. não faz nenhum sentido. Não, isso, nenhum, sentido. Não faz, não faz, nenhum. não faz. Tem um monte de coisa. Você vai tem. fazer o quê? Você vai incinerar? Aí você vai jogar monóxido de carbono para gerar mais poluição? Não. Para mais efeito Não, estufa? picota tudo e vira biocompostagem. Cara, Vira volta pra terra, É, tudo terra preta. faz Eles replantam. fertilizante, faz tantas outras Ou coisas. ração que dá pra fazer. animal. Ração animal, dá exatamente. pra super fazer. Super fazer. Aham. Tanto pra Opa, ó, até Tanto- derrubei aqui o copo. tanto pra pet como pra vet, né? É. Porque no Uruguai existe eu tava vendo uma linha de Vai tranquilo, vai tranquilo. Ô, eu rapaz, tava rapaz, vendo pode uma linha de radiar. Vai tranquilo. E toalha de Exato, Pode usar não pra pode secar? secar, não seca, Pode, galera. não, pode. É PR, chama piloto, é a primeira. A gente espera de milhares. Pode usar, não tem problema, com certeza. Manda bala, funciona bem. Vai lá. Ah, Sec. Não, Joga você aí, falou de você. Vai lá. você falou Acontece, de, pessoal. de animal, né? Estão Aham. usando muito pra vaca leiteira, né? É. Para melhorar a qualidade do leite e também para alimentação de aves, né? Frangos, peixes. É. Dá Então, mas eu acho assim, como a gente estava conversando, desculpem aí, pessoal, pelo acidente, viu? Acontece, fiquem tranquilos, está tudo resolvido já aqui. Bom, eu acho que é um ponto de partida essa decisão do STJ, inclusive foi pedido até uma extensão de Isso. prazo, né? Não ganharam. O STJ não concedeu essa extensão de prazo, então a Anvisa, a União, o Ministério da Agricultura tem aí o prazo de 6 meses, contando a partir de novembro do ano passado, então provavelmente é em maio, provavelmente não, vence em maio. Dia 19 de maio. Dia 19 de isso maio mesmo. vence esse prazo, né? Mas eu acho que é um começo. Eu acho que tem que começar, tem que ter um ponto de partida. E eu acho que a partir disso as demandas vão surgir, o debate vai acontecer. Sim. Eu até acredito que não vou chamar nem de resistência, mas esse posicionamento um pouco mais firme e pouco flexível do STJ, eu acho que é para provocar de fato e acelerar um pouco mais esse debate. Isso gera motivos, né, para a sociedade debater, o que é esse assunto que o STJ não concedeu um prazo maior, entendeu? Então acho que isso faz parte também e é importante para você. Eu acho que mostra um momento que um tema que está cada vez mais em voga, né? É. Porque a gente, infelizmente, está atrasado bastante nesse quesito em relação Eu queria fazer ao um mundo. A parênteses. gente precisa se Eu queria- atualizar. a gente falou muito de biocompostos, mas eu queria fazer um parênteses sobre essa decisão. Tem noção de talvez quantos bilhões de reais uma única decisão pode gerar? Sim. O pessoal, é algo muito incrível, porque uma única decisão do STJ abriu o caminho para se plantar cannabis a fim de distribuir IFA no Brasil, e a gente vai poder até exportar isso. A gente está falando de um mercado bilionário que está surgindo, regulamentado agora dia 19 do mês 5, se eu não me engano. Então, só queria fazer esse parênteses, porque foi algo incrível mesmo, essa questão do STJ. Com certeza, eu acho que é um marco dentro de todo o movimento da cannabis, do movimento canábico, que já estamos nessa há muito tempo. Enquanto né? os outros países aí gastam... Esses dias um amigo meu usou um termo bem interessante. Ele falou, Fabrício, eles não produzem maconha, eles mineram Bitcoin, de tanto que eles gastam de luz para produzir maconha. Né? É muito caro hoje lá fora produzir maconha de medicinal. Né? É muito caro, imagina o Brasil, o Nordeste. 2 safras de 100% no ano ao 3, sol. fácil. Com o sol, sem custo nenhum de ar-condicionado, sem custo nenhum de luz. Um IFA de altíssima qualidade com um preço baixo. Imagina a produção de terpenos para cosméticos. A gente vai poder fazer terpenos, a gente vai poder fazer tantas coisas. Para a indústria de bebida, né? Para a indústria de Pra bebidas tudo, também. Para a indústria de perfumes também, os terpenos e ferpenos. Então, essa é uma decisão que pode... Porque você vai plantar, vai acabar na flor, vem terpeno e ferpeno, você extrai. Né? E você pode fazer o comércio de tudo isso daí. Tem, inclusive, algumas questões medicinais ligadas a isso. Então, é uma decisão que
tem que olhar com muita atenção mesmo, porque vai movimentar muita coisa no Brasil mesmo. Maravilha, pessoal. Pô, foi um prazer, cara, conversar Prazer com foi vocês, nosso. assim, conhecer, ver de perto esses produtos, assim, eu achei sensacional. Muito Gostei bom, muito né? mesmo, né? Muito bom. E uma surpresa muito boa, né, que vocês prepararam, tal, É. pro público, para nossa audiência, que com certeza porque a gente comenta muito, né, mas você vê tudo isso materializado, assim, é sensacional. O cheiro me encantou muito, assim, nunca tinha pegado um caule, assim, de verdade mesmo, assim, para sentir o cheiro. Surpreendeu, o cheiro super gostoso. Sim, agradável, né? Dá até para fazer, talvez, pensar em fazer a essência para Exato, casa. tem muita coisa que dá para fazer Né? na questão de ferpenos Porque e só o terpenos. alecrim não pode fazer uma essência de Sim, cânhamo, né? sim. Exatamente, dá sim, super. Aham. Em forma de spray, em forma de óleo, dá para fazer. É uma planta realmente mágica, né? Tem muita coisa para aproveitar para ser usada. Pô, Leandro, que bom que o Sechá tá dando esse espaço aí na mídia para falar sobre esse assunto. Vocês estão de parabéns, porque é um trabalho muito importante, precisa ser divulgado mesmo. Vocês estão deixando um legado muito importante na parte de comunicação, em fomentar toda essa ideia, fomentar todo esse mercado, abrir espaço. Vocês vêm aqui, investem, alugam estúdio, sabe? Um trabalho super profissional de você também, eu já tenho te conhecido há um tempo. Toda a equipe do Sechá, a feira que vocês fizeram, a Cannabis Fair, eu estive lá, eu e o Thiago, sabe? Parabéns. Super profissional. Eu tenho acompanhado de perto realmente o trabalho de vocês, então eu posso falar com segurança. Aquele outro evento também que vocês fizeram ali no hotel... Cannabis Connection. Pô, cara, que evento, gente do mundo inteiro. Tinha gente de Taiwan, tinha canadense, tinha americano, tinha da Colômbia, tinha alemão, tinha não sei da onde, não sei da onde. Comida boa, serviram uma comida boa, um vinho bom, sabe, queijo bom. Eu fiquei, cara, tratando o assunto com profissionalismo, tratando o assunto com devido respeito que tem que ser tratado. Eu falei, esses caras são bons. Falei, é com eles que eu quero andar junto. Eu falei, porque eles sabem fazer o negócio. Então, assim, claro, é muito legal esse trabalho. Então, mais uma vez, obrigado mesmo por abrir espaço pela causa mesmo, não só para nós do Instituto, mas pela causa, pelo movimento, por tudo isso. Realmente é incrível. Vocês estão deixando um legado que vai ser lembrado por muito tempo. Daqui uns anos, uns 20, 30 anos, a gente vai olhar e vai dizer, pô, hoje a gente fatura milhões de reais, fatura um monte de coisa, porque teve um pessoal lá atrás que fomentava, que fazia matéria, que botava no site, que falava, que gravava podcast, que insistiu, que persistiu e não desistiu. E conseguiu fazer tudo isso. A gente vai conseguir, não tenha dúvida, Leandro. Eu não tenho dúvida nenhuma que tudo que a gente está plantando a gente vai colher e vai conseguir desenvolver. É só uma questão de tempo, uma questão de organização, uma questão de profissionalismo e tudo vai acontecer. Maravilha. É Obrigado, isso. viu, Thiago, por ter vindo também. Prazerzaço, Foi muito um prazer, cara. Muito bom mesmo. fechado, muito Cuidado com o copo aí. Exato, Cuidado com o irmão. copo aí. Muito obrigado, Show de prazerzaço. Ó, e a você, muito obrigado pela tua audiência. O programa foi sensacional. Então, se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você gostou desse bate-papo. Então, só peço para você, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo, leve essa informação para mais e mais pessoas, porque isso aqui é conhecimento. Isso aqui a gente está falando sobre ideias, iniciativas que podem transformar a realidade do nosso planeta e também levar desenvolvimento para economias locais. Então, compartilhe esse vídeo, espalhe essa informação, porque você também é um agente que pode divulgar esse conhecimento que a gente está tratando aqui no DeusaCast. Se tiver alguma crítica, sugestão, comentário, escreva para nós, jornalismo@sechá.com. Muito obrigado pela tua audiência. Até o próximo DeusaCast. Lembrando também, olha só, último recado, tá? Dias 22, 23 e 24 de maio tem Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal com os módulos Medicam, especialidades, Medicam Sistema Endocannabinoide, Odonto Cannabis, Vet Cannabis, Agro e Tech Cannabis e Business Cannabis. Um evento para você que é da área da saúde, se você é da área de negócios, se você é e faz parte da indústria e de todo o ecossistema da cannabis, de alguma forma, você precisa comparecer nesse evento. E em paralelo ao Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, acontece a Medical Cannabis Fair, uma feira científica, profissional
que vai reunir marcas, empresas, mostrar tecnologia, tudo que está tendo de novidade no setor, para você que é um profissional da saúde, para você se atualizar de tudo que é de mais moderno, de novas tendências e tecnologias voltadas para terapia canabinoide. Você precisa participar, garantir a tua participação na Medical Cannabis Fair. Lembrando também que profissional da saúde não paga para entrar na Medical Cannabis Fair, tá bom? Dado então todos esses recados, muito obrigado pela tua audiência e até o próximo DeusaCast!